Olá a todos, bem-vindo ao Kimball Insights. Hoje temos o prazer de receber dois convidados de peso, o Roberto Valverde e o Fausto Alvarez. Eu sou Tiziana Lima. E eu sou Amanda Saconato. Bem-vindos ao Kimball Insights, onde a liderança encontra inspiração. Então hoje temos um co-host que é o fundador da Kimball no Brasil, o Fausto Alvarez, ele é um dos sócios aqui conosco, e o Roberto Valverde, que é o fundador de uma das maiores operadoras de estacionamento do Brasil, e hoje ele é conselheiro de empresas e estamos em mais um Vida de Conselheiro no Kimball Insights. Muito bom. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Roberto, por aceitar nosso convite. Que isso, eu que agradeço. Vamos em frente. Perfeito. Isso aí. Todo mundo começa em algum lugar, né, Roberto? E você veio do zero, praticamente, né? Literalmente do zero. Você pode falar que você galgou todos os caminhos que um empreendedor passa, né, naquele caminho árduo. Você pode nos trazer um pouquinho de como você começou? Sim. Bom, primeiro eu sou filho de classe média, né? Então, assim, quando a gente fala que saiu do zero, não é bem assim. Eu tive estudo, tive formação acadêmica, tive oportunidade de trabalho. Comecei a empreender desde 17 anos de idade, quando eu organizava excursão para o interior da Bahia, para organizar a festa de São João. Então ali já estava a minha veia empreendedora de gerar caixa e ganhar dinheiro. Eu sempre fui dinheirista, né? Eu gosto de ganhar dinheiro. Dinheirista é ótimo. E meu pai tinha um pequeno terreno de estacionamento no centro de Salvador, de 27 vagas, que era uma geração de caixa que ele tinha ali, que ele sempre foi um cara de fazenda. Ter os negócios dele ali, uma diversificação de renda, ele já pensava daquela maneira. E eu estava desgostoso, eu era formado em turismo, nunca fui muito fã de estudar. Então fiz uma faculdade fácil de passar, falava idioma. E aí eu pedi demissão do emprego, porque eu não tinha uma oportunidade de ter uma vaga no marketing, porque eu sempre gostei do segmento de publicidade, de marketing, de criação, de branding, essas coisas. E eu pedi a meu pai uma oportunidade para trabalhar no estacionamento dele de manobrista. Porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não tinha nada para fazer. E ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Então eu comecei trabalhando nesse estacionamento lá, no sol de Salvador, de 35 graus, manobrando o carro de juiz e de desembargador, porque o terreno era na Rua da Justiça do Trabalho. Eu fiquei 6 meses ali trabalhando na função de manobra, tirar ticket, talãozinho, aquela operação bem rudimentar. Só que na rua eu via uma determinada empresa com várias garagens. Eu perguntava ao meu pai, por que esse cara aqui tem um monte de estacionamento e você só tem esse? A resposta dele não me convenceu. Ele falou que o cara era uma águia, que o cara ia para cima dos negócios, e eu fiquei com aquilo ali dentro de mim. Eu falei, rapaz, não é possível que a gente não consiga fazer algo semelhante. Então eu tive uma ideia de ligar para o lugar que eu tinha trabalhado, que foi Costa do Sauípe, e oferecer a minha empresa como solução de estacionamento para a Costa do Sauípe, num evento do Brasil Open de tênis. E aí o pessoal topou marcar reunião comigo, porque eu era bem querido lá, eu era o estagiário do setor. E aí eu fui lá, criei um material numa gráfica de alguma coisa que eu não tinha, vendi o sonho numa reunião de 10 minutos, o pessoal falou, beleza, você pode começar aí. E você falou pro seu pai isso? Depois? Depois eu contei, eu falei, tenho 2 notícias para te dar. Uma eu consegui uma operação de estacionamento de Sauípe, e a outra eu preciso de R$5 mil. Como eu sei que você não vai me emprestar, vou te botar de sócio. E aí fizemos a gestão junta do negócio. Eu vi que a sociedade não ia dar certo, então ali já foi a minha primeira spin-off de dizer, tome seu dinheiro de volta corrigido, teu lucro está aqui, agora eu sigo em carreira solo. E foi assim que meu negócio começou lá atrás, há 22 anos. Então eu comecei por uma área de eventos que ninguém queria. Depois eu migrei para fazer serviço de valet em bar e restaurante, parando o carro na rua, sem seguro. Minha vida era uma loucura. Trabalhava todos os dias da semana. E a minha visão era, eu preciso ampliar o portfólio de clientes. Só que eu não sabia fazer conta. Então, literalmente, eu ia abrindo operação em tudo quanto é lugar. Porque garagem de prédio, de hospital, de shopping, ninguém me dava oportunidade. Porque já tinha empresas maiores, com pessoas mais velhas, com relacionamento criado na cidade, com dinheiro que eu não tinha, formando aquela espécie de cartel ali, dividindo os clientes. Toda vez que eu ia num prédio, falava, não, Roberto, esse prédio aqui é meu, você não pode ir para lá não. Até que eu era meio que ameaçado. Então toda vez que acontecia isso, eu sou um agente motivacional para eu seguir em frente. Até que um dia um síndico de um prédio falou, cara, você é muito chato. Tem 2 anos que você me visita. Um dia eu vou lhe telefonar e vou lhe dizer, assuma essa operação aqui porque tem um litígio com o atual operador. E ele me ligou e falou, ó, amanhã você assume. E aí eu comecei a primeira operação de uma garagem de um prédio. Então foi assim que eu comecei a gestão, a operação do negócio e fui crescendo.
na medida que eu conseguia numa praça super fechada e difícil que era Salvador. Naquela época não existia Google, não tinha internet, não tinha como fazer mapeamento de mercado. Quando? Isso foi em 2003, 2004. Então, assim, a internet ainda era uma coisa muito rudimentar, o acesso à informação era muito difícil. Então, crescer um negócio sozinho, sendo CEO de tudo, sem uma formação empresarial adequada, que era meu caso, eu tinha vontade, eu tinha garra, eu tinha altivez comercial, mas eu não sabia fazer conta, eu não tinha DRE gerencial, não sabia o que era um balanço, aquela contabilidade que o cara faz um lançamento qualquer no Simples Nacional. É como todo empresário basicamente começa um negócio. E foi assim que eu fui... Você tinha consciência disso, Roberto? Que você era um ótimo vendedor, né? O cara falou, pô, você está 2 anos aqui, você é chato. Isso é uma característica de um bom comercial. E de fazer negócio, mas você tinha consciência na época dessas limitações? Eu tinha consciência das minhas qualidades. Sim. Das minhas limitações, eu simplesmente as renegava. Porque se eu pensasse nisso, eu acho que talvez eu não ia dar o meu próximo passo. E eu não estou justificando a minha falta de consciência, mas era o que tinha para mim. Eu queria provar para mim mesmo e para meu pai de que eu conseguia crescer um negócio, que eu conseguia prosperar. Eu tinha esse agente motivacional. E assim eu fui fazendo. E como eu fui também de uma maneira pouco, para não dizer nada, estruturada, eu fui errando muito. Então tive muita reclamação trabalhista, tinha muito contrato que não me dava dinheiro, eu não sabia fazer a conta. E aí, nesse meio desse crescimento, eu resolvi abrir a operação em outros estados. E foi assim onde eu apareci em Goiânia, porque eu mapeei que tinham concessões de estacionamento de aeroporto acontecendo, e eu fui lá para Brasília, sentei lá na Infraero e fui entender, cara, o que vocês estão fazendo aqui, quais são os editais, qual é a visão de negócio de vocês. Então eu fiz o que muita gente não fez. Tirei a bunda da cadeira, literalmente, peguei um avião, fui sentar na mão do gestor e pedi para ele orientação, qual caminho eu deveria percorrer. E isso, aliás, foi sempre me ajudando, ficar sempre recebendo opinião e feedback de pessoas com muito mais experiência do que eu. Então isso me ajudou muito a encurtar caminho. Então eu estava bem posicionado e comecei a ganhar as concessões de estacionamento de aeroporto. Quando o mercado foi ver, eu já estava em 10 estados, em um ano. Só que eu cresci completamente desestruturado, sem controle de gestão à distância nenhuma, simplesmente na loucura e na vontade de crescer. E foi assim que eu quase quebrei. Porque em 2012, um gestor da minha empresa, um financeiro, ligou falando que tinha uma falta de caixa de R$700 mil para poder cobrir o caixa da empresa. Eu estava pedalando o caixa e não sabia, porque eu pagava os aluguéis das concessões 15 dias a posteriori. Então eu estava gerando caixa para poder pagar no mês seguinte. E foi ali que me bateu quase uma deprê, que eu fiquei uma semana sem sair de casa, sem saber o que fazer. Eu literalmente estava sozinho, sem orientação, sem sócio, sem dinheiro, com um nível de funcionários mediano que não tinham capital intelectual para poder me ajudar. E aí faz o quê? Aí eu tive a sorte de meu irmão estar acompanhando esse processo, porque a gente estava passando um review juntos, viu minha situação, ele era um advogado já com experiência em grandes empresas, societário, então tinha uma visão de negócio que eu não tinha, morando em São Paulo há muito tempo, falou, rapaz, você precisa contratar um cara do financeiro para olhar onde está o buraco, para depois a gente tomar a decisão. E ele se ofereceu para ser meu sócio em troca de equity para me ajudar o que eu tinha para fazer. Então ali ele virou meu conselheiro. Legal. E foi assim que começou a minha relação de eu entender a importância de ter alguém com experiência diferente da minha para me ajudar a dizer o que eu deveria fazer. Legal. E foi difícil, porque eu tive que pegar meu ego e jogar fora. Literalmente aceitar que eu estava fazendo um monte de bobagem e ter que recomeçar. Então foi um trabalho árduo, foi difícil, durou quase um ano, mas saneei contrato ruim, olhei a base, comecei a olhar a empresa de uma perspectiva muito mais rentável, com consciência de como deveria crescer doravante, mas com aquela vontade de conquistar o mundo. E aí fui melhorando o nível de executivos, consegui trazer gente melhor, porque a empresa estava melhor posicionada, mudei o escritório dela, dei uma repaginada na marca, no brand, no institucional, e com pessoas melhores você para de apagar menos incêndio. E aí no meu segundo passo foi montar um conselho consultivo de verdade, com pessoas de senioridade diferentes, as minhas na época foram pessoas com vivência em M&A, em financeiro, em gestão, em operação, porque meu desejo era expandir a empresa a nível operação. Detalhe que eu não tinha dinheiro para isso. Como eu andava muito em congressos, inclusive internacionais, para poder ficar ali fazendo um assédio dos players internacionais,
Meio que os gringos olharam assim, vou apadrear esse baiano gente boa aqui, porque ele chega aqui, legal, né? Ele é legal, ele pede opinião. Gente boa. Gente boa. E aí, o Mr. Graco, de uma empresa belga chamada Interpark, falou, Valverde, domingo, 7 horas da manhã, ele ia sair de férias nesse dia, eu te recebo lá no hotel, era em Lisboa, no congresso que a gente estava, e eu vou dar meia hora da minha agenda. Ele era um cara super concorrido, e ele abriu a agenda às 7 horas da manhã do domingo, com a esposa na mesa ao lado, para comemorar aniversário de casamento. E o cara abriu a agenda e eu peguei meu bloquinho de nota para anotar tudo que ele tinha para me falar. E aí ele foi me dando algumas orientações, mandou os executivos da Bélgica conhecerem minha empresa no Brasil, para entenderem o mercado. E ele falou, Roberto, beleza, te dei a visão, olhei sua empresa. Cara, você é muito legal, muito bom, mas você é pequeno. Não dá para fazermos uma operação com você. Você precisa estar maior. Eu falei, mas Mr. Graco, sem dinheiro eu não cresço. Falou, cara, você precisa arrumar um investidor. Foi aí que eu comecei a bater carteira aqui em São Paulo e visitar os fundos de private equity, construtoras, bancos e tomar aquela sequência de nãos, aquelas reuniões ruins, gente só me pedalando prazo, dizendo que fazia sentido olhar a empresa. Eu não entendia como era a dinâmica da Faria Lima ainda, então eu ficava empolgado achando que cada reunião ia ser uma fechativa. Na verdade, não tinha fechativa coisa alguma, eu que estava sendo extremamente otimista. Mas numa dessas eu encontrei um fundo que estava olhando a minha tese, que era o Pátria. Então, e nesse momento você já estava interessado em vender a empresa? Eu estava interessado em arrumar um sócio para botar um dinheiro no caixa e vender uma parte das minhas ações para consolidar o setor. E crescer. Meu objetivo não era vender 100% da empresa. Eu queria era um sócio que me trouxesse capital intelectual e financeiro para me ajudar a crescer. Então, eu estava com a cabeça bem formatada, a visão de negócio a nível América Latina. Eu via Estapar com o BTG fazendo um movimento semelhante há 6 anos na minha frente. Falei, o mercado tem espaço para um segundo consolidador. Essa visão estava correta. O que eu não sabia era como seria uma nova vida ao casar com um fundo de investimento, que eu fui saber depois. Qual foi a surpresa, a pegadinha? Até antes disso, foi quase um ano de namoro. Eu coloquei meus próprios conselheiros como advisor da operação porque eles tinham experiência em compra e venda de empresa. Então, assim, eu não fui negociar em carreira solo. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Você vai perder dinheiro. Remunere alguém especialista que sabe o que está fazendo sem conflito de interesse. Perfeito. Se você conseguir achar esse perfil, eu super recomendo. E aí foi quase um ano de negociação. O fundo topou, a gente fez uma operação de troca de ações, uma secundária. E eu me mudei para São Paulo para ser um executivo, para ajudar a tocar um negócio que a gente estava cofundando junto, que virou o Grupo Paribem, que era uma empresa que a gente tinha comprado em São Paulo, com o nome Paribem, junto com a Masterpark, que era minha, virou uma coisa só. E ali foi literalmente do zero, em 2016, começar uma nova empresa, porque nada do que eu tinha feito em Salvador foi aproveitado, os funcionários tiveram que ser desligados, todo o conhecimento de mercado e de gestão, que, sem modéstia, estava legal, não pôde ser aproveitado. Então tivemos que fazer tudo do zero de novo, contratar executivos de todas as áreas, não necessariamente com experiência em gestão ou principalmente com visão do setor de estacionamento. Então, assim, foi um parto ter que passar por isso, ter que passar essa rearrumação. Então, me frustrou porque eu achava que eu ia pegar uma casa pronta arrumada. Mas essa expectativa quem criou fui eu. O comprador, ele vai lá e vende o sonho, quem quiser que compre. Então, assim, eu vim um pouco enfeitiçado pelo fascínio de estar vendendo a empresa para um private equity e alerto que não existe romance nenhum. Negócio é negócio, dinheiro é dinheiro. Tem que ser um negócio adequado, você tem que estar preparado para um mundo novo. E eu não estava preparado para ser um sócio minoritário sem caneta. De novo, esse é um problema meu, parte 2. Porque eu achava que ia chegar aqui, com a caneta na mão, o rei da Bahia que ia comandar o Brasil e a América Latina. Essa era o que eu achava. E o pessoal falou, não, Baiano, não é assim não, você vai ali pro quartinho escuro, você tá de castigo, você tem que seguir uma cartilha, tem isso, aquilo, outro. Nunca me esqueço, me apareceu uma vez uma reunião para falar de do's and don'ts. O que você pode ou não fazer no Excel, de vontade de jogar aquele monitor no chão. Eu falei, que zorra é essa aqui? Vem dizer o que eu posso ou não fazer na empresa do qual eu fundei. Então, assim, eu fui tendo que me reacostumar. Qual foi a sensação? Impotência, frustração e, enfim, um pouco também de dizer assim, cara, será que eu estou no lugar certo? Será que eu fiz o movimento certo? Será que eu era para ter vendido tudo? Não dá para voltar atrás. Então, o que temos para mim? Temos para mim, eu fui buscar ajuda. Então, contratei um coaching que era um psicanalista, empreendedor, que já tinha vendido empresa para franceses e que tinha tido experiência semelhante à minha.
Gilberto Guimarães, posso falar o nome dele, que é GG, gente boa pra caramba. Eu já indiquei ele para várias pessoas. Legal. Porradeiro. Ele me chamava de touro indomável. Ele falava, calma, rapaz, que a gente vai resolver. Então, ele me ajudou mentalmente a me preparar para uma transição. E eu construí um caminho de saída da função de executivo, porque mapeamos que ali não era meu lugar. Não tinha certo ou errado. Simplesmente, eu não era a pessoa para estar naquela posição. Naquele momento, após 2 anos. Então, foi feita uma transição. Eu saí do dia a dia da empresa. E foi difícil pra caramba de ter que me acostumar com a ideia de acordar e não ir mais pro escritório de uma empresa que eu ajudei a fundar. De um sonho que eu construí na minha cabeça, de consolidar um negócio inteiro. Falei, caramba, eu fiz o mais difícil. Saí do zero, da Bahia, vendi a empresa para o maior fundo de private equity da América Latina. Estamos com dinheiro em caixa, estamos com a visão acertada, estamos montando um time e eu vou sair. Então tive que lidar com essa falta, com essa ausência, me senti mal, me achei incompetente. Depois eu fui ressignificando a minha importância dentro da empresa. Uhum. O que você aprendeu com isso tudo? Eu aprendi uma série de coisas. Dentre elas é o seguinte, empresa grande, você tem que se acostumar com a política, porque ela existe. Como contrata os funcionários, como você consensua a tomada de decisão. Quais são os incentivos que o executivo do fundo tem para estar naquele mandato? Qual é o incentivo do fundo em relação à sua tese? Como ele percebe a sua tese na linha do tempo? Como que ele ganha dinheiro? Como que ele sai de uma furada? Como que você consegue consensuar a sua motivação no seu CPF com o fundo para que ele seja mais legal com você e você não tomar penalização financeira? Como que você constrói uma relação de comprar outras empresas? Eu comprei outras empresas na função agora de comprador. Então eu me vi na outra cadeira lá de alguém que não necessariamente estava preparado para estar vendendo também. E aprendi muito sobre engenharia financeira, porque o mercado de capitais ele é espetacular para poder fazer projeções e mitigação de risco. Então, assim, hoje eu sou um cara avesso a risco. Aprendi muito com o fundo, devo isso a eles. Devo outras tantas coisas. Mas foi uma grande pós-graduação. E aí, Roberto, você reposicionou a sua carreira depois disso. Você começou a fazer coisas que você não fazia antes. Exato. Como que foi isso? Primeira providência. Peguei o avião, fui para o Vale do Silício. Fui fazer o que lá? Não sei. Fui entender o ecossistema de inovação. Um amigo meu, jantando comigo, falou, rapaz, você é um cara criativo, pensa fora da caixa, vai lá para o Vale do Silício. Cheguei lá, visitei aquelas empresas, fui naquela excursão de varejão mesmo. Igual você vai para Porto Seguro. Sim, é o mesmo roteiro. Mesmo roteiro. Mas eu fui começando a me entusiasmar. Eu falei, rapaz, tecnologia é minha cara. Adorei. Voltei empolgado. Falei, vou investir nesse negócio. Aí voltei no Vale do Silício mais 2 vezes, fiz lá o Singularity, fui conhecendo uma série de pessoas formidáveis, inteligentes, Venture Capital, a turma de reloginho Apple Watch, e tênis e blusinha básica. Comecei a me vestir igual os caras. E aí eu chegando em São Paulo, eu falei, agora eu vou ser investidor anjo. Aí entrei na festinha de investidor anjo, investi na primeira startup. Aí falei, caramba, eu botei meu dinheiro aqui, mas para onde que meu dinheiro está indo? Eu não sei se eu fiz a coisa certa. Fui me acostumando com a ideia de ficar recebendo um PowerPoint ali todo mês e falando com o fundador, dando dor de barriga. Eu querendo me envolver na gestão. Falei, rapaz, eu acho que eu estou na caixinha errada. Aí apareceu uma startup querendo captar dinheiro. Eu falei, eu acho que eu posso te ajudar, porque eu já vendi empresa, já comprei empresa. Aí eu fiz a captação de um fundo aqui da América do Sul para essa startup. Fui comissionado, ganhei uma grana. Falei, rapaz, estou fazendo isso direitinho. Aí eu comecei a virar um advisor sem nem saber. Legal. Aí, que essa empresa que eu ajudei a captar dinheiro, me chamaram para ficar no conselho. Eu já estava no conselho da minha que eu vendi. Comecei a dar opinião e tal, então disso em 2017. E eu comecei a entender que eu estava indo bem, de dar opinião, de trazer vivência, de trazer experiência com outras pessoas sêniores na mesa, tendo discussões usando o intelecto. Falei, caramba, estou me adequando nessa caixinha. E aí, aos poucos eu fui construindo essa carreira sem ser uma coisa pensada, proposital, de estar ajudando com a minha experiência e com a dos outros empreendedores a resolverem uma série de problemas ou dores ou visão de médio e longo prazo das suas próprias empresas e de vez em quando vender uma ou outra porque surgia à medida que eu era sendo indicado. Então foi assim que minha carreira ela foi transformando. Agora, aí hoje você está em alguns conselhos, a gente viu que você tem acho que alguns conselhos hoje. Como é que é a sua rotina? Como é que é a sua vida de conselheiro hoje?
Eu achava... E o quanto que você tá feliz com isso? Eu achei a profissão da minha vida. Eu adoro ser conselheiro de empresa. Eu adoro estar com os empresários, com os executivos que estão engajados, fazer a coisa séria, sem pegadinha, ver a empresa sair de um patamar para o outro, ou resolver uma grande dificuldade, seja até para fazer uma reparação judicial, que seja, para deixar o cara dormir. Porque eu me coloco na cadeira dele. Então, assim, eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir, o quanto eu fui ajudado por conselheiros que conseguiam de fora me provocar raciocínios, ensinamentos ou reflexões, até sobre a minha própria postura enquanto executivo que eu era, do que deveria fazer, ou de repente não estar na posição certa. Então, a rotina de conselho não é só uma reunião mensal. Eu falo com o empresário quase todos os dias. Eles me ligam, me chamam no WhatsApp, às vezes na madruga o cara está com insônia, 4 da manhã ele me manda mensagem, quando eu acordo de manhã eu vou responder ele. Eu sei o que ele está passando. E eu gosto de falar com eles. Então, assim, as reuniões são quase todas presenciais. Eu vou no chão de fábrica das empresas conhecer a operação. Eu visito as filiais. Eu conheço os executivos, mesmo os que não participam das reuniões de conselho. Eu convido pessoas para virem participar, para darem seus reportes, para poderem terem responsabilidade daquilo que estão apresentando e se sentirem parte relevante da empresa também. Fora isso, de vez em quando a gente faz reunião de comitê quinzenal, que tem uma duração muito menor, para poder ver algo importante que estava sendo decidido naquele conselho, que não deu tempo de fechar a decisão, então a gente precisa de se falar de uma certa dinâmica. Então eu vou dizer assim que conselho é uma coisa que é diária. E aí você tem que ter o equilíbrio de não sair pegando um monte de conselho por aí, ou de várias empresas de perfis diferentes só porque você está sendo remunerado por isso. Perfeito. Porque eu acho que, no meu caso, eu penso, se eu me identifico com a empresa, com os valores da empresa que está lá, com o perfil dos empreendedores que estão e com a proposta de valor. Porque, no meu caso, se eu ver que a empresa está querendo fazer uma prática do qual eu não comungo, eu não vou topar. Pode me pagar o caminhão de dinheiro que for, eu não vou me sentir bem com aquilo. Se eu achar que o cara está indo de má fé, está prejudicando o negócio, está querendo ferrar os irmãos na sociedade, eu também não vou comungar daquilo. Então, eu não participo. Então, eu tenho um rito de fazer o quê? Manda um questionário para ele no Google Drive que eu montei lá com 50 perguntas. E um bate-papo de meia hora e depois com os outros acionistas. Antes de ir para o próximo passo, que é, devo aceitar essa vaga ou não. Foi um rito que eu criei, assim, e vem dando certo. Obviamente que quando vem empresa de headhunter, a dinâmica é diferente. Eu sou entrevistado, e aí as pessoas vão ali olhando e de repente me telefonam de volta. Mas essa aqui é a minha rotina. Muito bom. Perfeito. E, Roberto, você já na posição de um executivo que queria vender a empresa, hoje você passou por tudo que você passou, você pode falar para aquele executivo, aquele empreendedor que está naquele momento, que quer vender a empresa, quais são os pontos de atenção você falaria para ele? Primeiro é o seguinte, o empreendedor ele tem que se perguntar por que ele está vendendo a empresa. Estou vendendo porque eu preciso de dinheiro para botar no caixa, ou porque eu quero resolver minha vida na pessoa física, ou porque eu estou cansado do negócio, ou porque eu quero consolidar um setor e eu quero ser parte de um movimento maior. Ou porque eu não tenho sucessor. Ou porque eu não tenho sucessor, talvez tenha mais outros 3 ou 4 motivos que eu não tenha colocado aqui. Se fazer essas perguntas de maneira honesta, ele para ele mesmo. Acho que sem isso ele não deve dar o passo 2. Segundo saiba com quem você está casando. Porque a fama, a reputação você pega no mercado. Quando eu vendi a empresa para o Pátria, o primeiro dever de casa que eu fiz, eu visitei 4 empresários diferentes que venderam a empresa para o meu fundo. Eu fiz isso durante o processo. Tá certo que nem todo mundo me avisou tudo que me passaria. Mas eu fui sendo ali avisado de alguma maneira, olha, fique atento nessa dinâmica, a cultura do fundo é assim, é assado. Então, assim, eu não entrei zerado. Eu entrei sabendo mais ou menos onde eu estava. Então, acho que essa é a segunda parte. Terceira, esteja super bem assessorado. Tanto de advisor como de advogados, advogado societário, advogado com experiência, não economize dinheiro. Na verdade, você vai estar economizando se você contratar bons profissionais. Legal. Aí você vai dormir tranquilo, porque a hora de brigar é na hora do contrato. Depois que você entrou, vai brigar, é um inferno. Você vai gastar para brigar de novo, vai para a Câmara de Arbitragem, você vai estar, às vezes, brigando com um gorila e você é um pequeno naquela relação ali. Outra coisa que é importante também, uma vez que você decidiu vender, prepare seu mindset para saber que sua vida não será igual outrora. Mesmo que seu acordo de acionista lhe diga que você tem uma série de direitos, você vai ter que consensuar decisões, você vai ter que fazer política, você vai ter que aprender outras coisas que você ainda não passou e coloque isso na conta do aprendizado.
vai lhe custar algum dinheiro, vai lhe custar noites de sono, mas você vai se transformar, de repente, num bom executivo. Eu me tornei um bom executivo durante o processo em que eu montei o conselho consultivo e pós ter vendido a empresa. Eu posso lhe dizer, eu era um péssimo executivo antes. Por quê? Porque eu não tinha noção de prioridade, porque eu era centralizador, eu queria tomar as decisões do meu jeito, eu não sabia contratar as melhores pessoas, eu não sabia atrair os melhores talentos, eu era muito mandão. Eu tinha um apelido lá na Bahia de Senhorzinho Malta do Nordeste, sabe aquele que balançava o relógio? Sim. Do Roque Santeiro. Então, assim... Agora, isso que você falou é muito interessante. E quando você está no conselho e você encontra um empreendedor com essas características que você tinha lá atrás, mas que não tem consciência disso. É divertido. Como é que você atua nesse caso como um conselheiro? Estou falando por experiência própria, as dificuldades que eu encontro. É divertido. Eu tenho um jeito talvez um pouco extrovertido de ser, e que é a minha marca pessoal, que eu acho que isso me ajuda. Porque eu falo a linguagem do empresário e falo a linguagem da Faria Lima. Eu consigo apertar a tecla SAP. A gente viu esses posts, Depois de bom. 7 anos aqui apanhando em São Paulo, eu aprendi a duras penas. Então eu brinco com ele na reunião e falo, ô, senhor Zilmata, calma aí, bicho, bota o chicote debaixo da mesa aí que ninguém vai aguentar isso aqui não. Eu falo esse tipo de coisa na reunião e o cara dá uma risada. Depois eu pego ele na mesa e falo, fulano, deixa eu te falar uma coisa, eu já fiz isso. Sabe o que aconteceu comigo? Eu dou meu próprio exemplo. Então, às vezes, o cara para e fala, pô, Valverde está certo, mas Valverde, tem uma coisa que é minha, eu não vou mudar. Eu falei, beleza, vamos achar um terapeuta para você? Porque... E o cara fala assim, cara, eu não vou arrumar terapeuta. Eu falei, então tá bom, então vamos combinar que quando você estiver puxando demais a corda na reunião, eu vou cutucar seu pé, eu vou lhe olhar assim, vou fazer algum código, porque a turma vai querer sair. Então, assim, incrivelmente... Então, você está falando que uma relação de confiança entre o dono, o fundador, o empreendedor e o conselheiro é fundamental, né? É fundamental. Ele precisa querer isso, né? É porque precisa querer. Então, por isso que eu acho que eu não sou um conselheiro para qualquer tipo de empresa. Se eu for para uma empresa muito grande, com muitos conselheiros, vou dar um exemplo mais extremo, uma empresa listada, não vai ter isso. Eu não vou poder chamar o cara de senhorzinho Malta, entendeu? Na sala. Esse cara vai mandar eu sair, vai rescindir meu contrato, provavelmente. Tem que estar num ambiente que eu tenho que estar num ambiente, né, que eu consiga ter essa troca de experiência e as pessoas estarem ali querendo ouvir umas às outras. Então, assim, não é toda empresa que vai gostar de mim e não é de toda empresa que eu vou gostar. E tá tudo certo. Então, eu me coloquei nessa caixinha que eu posso ter esse diálogo onde eu estiver e aí você vai construindo uma relação. Já aconteceu, e mais de uma vez, do fundador, do empreendedor, cara, não gostar. Ele não gostar das cobranças, não gostar das orientações. E eu sugeri, ele falei, rapaz, desistitua o conselho, porque você está jogando seu dinheiro fora. Você não quer ouvir ninguém. Pare de perder seu tempo e dos outros aqui. Então, eu vou lhe fazer um prazo de transição, eu vou sair, porque você está aqui fazendo conta, você está dando esporro em todo mundo, você não faz nada que a gente combina na reunião. Os repórteres nunca chegam um dia antes para a gente estar preparado, a gente está fazendo o que aqui? Homologando o que você quer? Eu não vou fazer isso. E foi feito numa boa transição, e a empresa seguiu sem conselho, e foi uma decisão que o empreendedor tomou, e está tudo bem. Então, acho que trazer esse nível de consciência de maneira honesta, sem conflito de interesse entre as partes é muito legal. Porque, você sabe, ser conselheiro de experiência, tem muita relação que tem conflito. Às vezes o conselheiro está ali, está recebendo a remuneração, não quer se posicionar direito, quer ficar em cima do muro, porque ficar em cima do muro para ele ali... Pô, fica cara, bem, né? Tem conselheiro que está 12, 15 anos na empresa. Eu não vou ficar 12 anos no conselheiro da empresa, eu vou virar uma múmia lá dentro, não. Tem uma hora que o meu ciclo vai acabar ali, eu vou ter que sair, tem que sugerir alguém que seja de um outro perfil, diferente do meu, assim. Eu tenho um prazo de validade também e está tudo bem. Isso que você falou também é outro ponto importante. A tua experiência anterior faz de você uma pessoa muito, muito especial para algumas empresas para atuar como conselheiro. Mas hoje no mercado a gente tem aí um mundo de escolas de formação de conselheiros, várias. A gente deve ter umas 10 escolas hoje. Hoje isso virou uma carreira muito desejada por muitos executivos. Que conselho o conselheiro dá para uma empresa, para uma pessoa que quer fazer uma carreira de conselheiro? Primeiro, tome cuidado onde você vai se inscrever para fazer o curso. Isso. Sem nominar, para não causar polêmicas com outras pessoas que estão querendo ensinar. Acho que tem uns lugares mais tradicionais aí, em que você vê a trajetória, o corpo docente,
quem são os professores, qual é a carreira que esse professor de fato teve na prática, e aí você bater um papo com o professor e ver o perfil de conhecimento e o perfil da turma que está fazendo. Segundo não ache que você, ao fazer um curso, o seu telefone vai tocar e você vai ser chamado. Isso não irá acontecer em nenhum dia. Você vai ter que começar, como qualquer outra carreira, de repente, às vezes, pegando um conselho de uma coisa menor, tendo experiência na prática em conselho de uma empresa que não necessariamente você está sendo remunerado, mas você está ali aprendendo a dinâmica. O fato de você ter sido um bom executivo ou um empreendedor de sucesso ou não lhe tarimba a ser um conselheiro. Ele lhe dá, talvez, habilidades que a prática requer, mas isso não lhe homologa como um conselheiro. Tem uma questão também de ter um mental muito bem equilibrado, porque você vai estar lidando com perfis de pessoas completamente diferentes. Fazer leitura de gente é fundamental, não só da empresa, do CNPJ. Então, uma coisa é você ter bagagem para saber ver reporte financeiro, entender de operação, entender de linha de negócio, expansão, dívida, venda de empresa, aquisição, compra. A outra é você entender o perfil das empresas que estão ali, quais são os conflitos que estão na sala, porque cada um está defendendo a sua posição ali, sucessão familiar, quem é a família que está ali, porque as coisas vão aparecendo sutilmente e você vai observando. Então, tudo isso você requer com experiência. E outra coisa, troca experiência com os conselheiros. Eu troco experiência com conselheiros demais. Toda vez que eu venho para São Paulo aqui, eu sempre tenho um almoço marcado com 2, 3. Eu vou ouvir dos caras melhores, assim, falar, me conta como é que foi aquela situação na Vale do Rio Doce. Cara, me conta lá um pouquinho do que aconteceu e tal, para poder ir pegando esse traquejo. Eu estou sempre pedindo opinião, sempre pedindo troca de experiências. Eu vou no papel de aluno, não de professor, não, para poder aprender. E às vezes eu tenho dúvida, eu ligo para um colega. Falo, fulano, eu estou passando uma situação assim. Eu estou com essas dúvidas aqui. O que é que você acha que eu devo fazer? Como é que eu devo me posicionar? Legal. Acho que essa troca também é muito importante. E mais do que isso, Valverde, se você puder falar para um empresário, dono de empresa, que quer formar um conselho, né? Porque tem muitos que formam conselhos que só pelo nome é um conselho. Quais são também os insights que você pode passar para ele? Ok. Primeira coisa se pergunte se você está preparado para ter alguém de fora, do qual não necessariamente tenha vínculo com você, para lhe trazer informações, para lhe trazer provocações, lhe trazer pedidos de informações do qual você vai ter que prover. Então, essa é uma primeira dinâmica que o conselho vai te trazer, isso te demanda. Então, vai lhe trazer, entre aspas, até uma cobrança adicional de você estar sendo questionado de coisas que ninguém nunca te questionou. Segunda perfil das pessoas que você vai trazer. Então, assim, vou botar o advogado da minha família. Nada contra o advogado, mas o advogado da família não deveria ser um conselheiro da empresa, até porque ele está boletando honorário. Não é o consultor da tua empresa que está no dia a dia ali, porque está boletando honorário. Então, não pode ter conflito entre as partes de um vínculo de prestação de serviço. Porque eu vejo isso com outra. Eu vou colocar meu irmão como conselheiro externo. Não vai colocar seu irmão. Seu irmão, é teu parente. Ele pode estar até te ajudando, mas ele não vai ser o conselheiro independente. A outra é perfil. Então, por exemplo, sua empresa tem um faturamento de 200 milhões anualizado. Você quer começar com um conselho, mas você não está afim de começar com 2 caras, porque você não tem dinheiro, você quer testar. Você vai botar um cara de que perfil? Depende. Se sua empresa estiver passando um perrengue financeiro, eu traria um cara com muito mais conhecimento de financeiro do que um cara com conhecimento de operação. Né? Às vezes você pode trazer um cara generalista que entende de tudo um pouco e vai lhe indicar, olha, financeiro, minha leitura vai até aqui e eu vou lhe indicar um prestador de serviço para fazer uma leitura, um diagnóstico, um relatório do que você deve fazer em relação e eu vou te dar minha opinião. Então, eu acho que esse é um outro cuidado. Uma outra dica que eu dou também ao fazer esse movimento, preciso lhe avisar que é um vício gostoso. Dificilmente você vai querer se desfazer disso, porque os resultados, eles irão aparecer. Não no curto prazo, talvez no médio, mas pensando no longo prazo. Eu tenho uma bronca que o conselho vai me resolver em 90 dias. Não vai. O conselho de administração consultivo, ele vai te ajudar a tomar decisões, mas nada em prol de curto prazo. Isso não existe. O conselho não é para poder apagar incêndio, porque costumazmente eu sou abordado. Estou com um problemão aqui, vou montar o conselho para resolver. Não, cara. Acho que o propósito está equivocado, não é por aí. Muito bom. Você estava falando sobre entender de gente, né? Conhecer de gente. No conselho a gente tem muito contato com os executivos das empresas onde nós somos conselheiros. E as coisas vão aparecendo sutilmente, como você disse também. Quando a gente se depara com um corpo executivo, ou
ou mais executivos que a gente percebe que não tem capacidade de entregar aquilo que a gente espera que ele entregue. Como é que o conselheiro deve agir nesse sentido? E aí tem uma coisa que é importante, né? Vamos imaginar que o executivo do qual você já tem o seu diagnóstico ali, que ele não serve para estar na cadeira, ele esteja na reunião de conselho. Ele vai lá e apresenta o material, mas ele não vai ficar a reunião inteira. Né? Você tem que ter a sensibilidade com os tomadores de decisão de fazer as pontuações para poder também não expor a pessoa. Porque eu já vi exposição com o próprio executivo na sala e virar um ambiente de guerra e não é esse o propósito. O segundo é de como você vai abordar e trazer os elementos, porque imagina que tem uma carreira ali em jogo, tem um pai de família, uma mãe de família, que tem filhos. Não é só porque ele é um executivo que não entrega que você sumariamente recomenda a sua demissão e pronto. Então primeiro se perguntar se ele serve para outra posição da empresa, porque às vezes é uma pessoa de confiança, é um cara que não entrega aquilo para aquela função que ele está, mas ele entrega outras coisas. Então acho que o papel do conselheiro também é provocar esse entendimento, ou se você até tiver uma leitura de habilidades que ele tenha, trazer isso para os tomadores de decisão e falar, olha, eu acho que fulano não dá mais para ser o diretor financeiro, mas talvez ele seja um cara de integração, que ele é ótimo de gente, e a gente está precisando de uma pessoa assim, se ele não se incomodar e for para uma outra posição. Ou até, né, Roberto, eu concordo plenamente com você, até o que a gente pode fazer para ajudar esse executivo, né? Talvez um processo de ajuda para ele se desenvolver, para ele se capacitar, ele possa vir a ser aquele executivo que aquela empresa precisa, né? Já aconteceu de eu recomendar que um determinado executivo de uma área financeira, ele fizesse uma formação. A empresa esperou por ele mais ou menos uns 10 meses. Ele melhorou, só que ele não chegou na capacidade que a gente gostaria. Ele teve que ser desligado, mas assim, a gente fez uma transição tranquila, sabendo que fizemos o que foi melhor. A empresa não foi penalizada por esperar esses 8 meses. E ele pôde ser reposicionado. A empresa contratou uma empresa de replacement para ele e ele foi colocado. Esse é o cenário ideal. Agora, quando a gente pega as situações em que o executivo não está adaptado ao cargo ou ele está fazendo coisa errada, aí a demissão tem que ser sumária, não tem jeito, tem que ser feita com cuidado, com discrição para não expor, mas a gente precisa recomendar. Então, às vezes, as coisas não necessariamente são ditas em uma reunião para constar em ata. Às vezes eu tenho que almoçar com o dono da companhia, ou o dono, a família, e dizer, gente, está acontecendo isso e isso, meu entendimento sobre o assunto é esse, a decisão é de vocês, e eu queria ouvir o que vocês têm para falar. Então, acontece isso também. E não deixa de ser frequente quando a empresa monta o conselho do zero, de trocas de pessoas acontecerem, porque já tem uma turma que já não vinha entregando há muito tempo. Legal. E o executivo, o tomador de decisão, ele já estava lendo o olho de furacão, só que ele não sabia nem por onde começar. Então, isso também acontece, a gente se pega e fala, vou chegar, o pessoal já vai achando aqui que vai ter tesourada. Não é isso, mas a gente faz avaliação, a gente pede material para ser entregue, a gente faz discussões. Eu, por exemplo, tenho o costume de bater papo com os executivos fora de conselho, seja em evento presencial, seja em videochamada, individualmente, para saber o cara, como é que ele está lá, qual é a opinião dele sobre os tomadores de decisão, sobre a empresa, porque você pega também muitos bons insights. Sim. Muito bem. A gente ajuda bastante empresa quando faz processos assim de aquisição, que entra às vezes até um fundo, processo de avaliação para sucessão, porque muitas vezes essa empresa de dono não tem uma governança estruturada. Você pode falar um pouco do papel da governança para essas empresas, principalmente com fundadores de família, né, de origem familiar? Eu até costumo brincar, até escrevo sobre isso, que governança é a palavra meio antipática para mim, porque acha que é um negócio burocrático chato, né? Até parece, até assim, preliminarmente, até só como tal. Mas substituindo a palavra governança por profissionalização de gestão ou qualquer outra que a gente queira dar, é o seguinte, tem lá a família, pai, filho, geralmente tem o elegível sucessor na cabeça dele, mas o filho está lá, mas está contra gosto. Nem quer essa coisa, jogando videogame. O cara quer investir em tecnologia, o cara não detesta empresa de operação de não sei o quê, e o cara está ali. Né? Aí você vai falar de governança com o dono de uma empresa, o cara que tem 70 e poucos anos, cheio de cicatrizes, o cara não vai nem entender o que é isso. Então, às vezes a abordagem ela tem que vir de uma maneira diferente para ele entender. Então, eu prefiro começar um pouco mais de baixo. Explicar o que é esta bendita da governança. Exemplos práticos. Senhor fulano, o senhor imaginou, se eu bater as botas aqui e o seu filho não querer tocar essa empresa, o que acontece? Ah, mas ele vai tocar. Não, isso o senhor está dizendo. Mas vamos hipoteticamente imaginar que isso não aconteça. Você já imaginou que o seu diretor financeiro que o senhor confia é um contas a pagar e receber?
apenas isso, e ele não sabe nem fazer uma indicação do que é um EBITDA de uma empresa, nem o senhor sabe o que é um EBITDA hoje. Isso acontece também. Então, assim, aí o meu jeito um pouco mais incisivo de bater na tecla para o cara tomar um susto e falar, peraí. Então, isso é governança. E aí, de novo, eu trago meu próprio exemplo. Falar, olha, quando eu cresci minha empresa loucamente, eu tinha um gerente financeiro lá que não me entregava reporte nenhum. Eu não sabia que eu estava queimando caixa. Aí, o que aconteceu? Basta vir uma seca aqui na sua fazenda e arrasar com tudo, que o senhor vai ver aqui, ó, o que aconteceu com a fazenda do vizinho, do seu lado, que o senhor comentou na outra reunião aqui, que ele quebrou. Quebrou exatamente pelo mesmo motivo. Então, trazendo exemplo prático de resultados obtidos, sem muita linguagem corporativa, às vezes é mais fácil para explicar e ele se convencer de que algo precisa ser feito do que doar na própria carne. Dá para fazer tudo de uma vez? Claro que não. Então, às vezes você escolhe pela prioridade. Pô, qual que é a prioridade aqui? É mexer no financeiro. Então, vamos esquecer todo o resto e vamos mexer no financeiro. E aí você vai fazendo. Aí ele vê os resultados com o financeiro. Pegou confiança pelo trabalho da governança. Tá vendo, seu fulano? Isso é a tal da governança que eu estava querendo lhe dizer lá atrás. E aí, nessa metodologia rústica baiana, a gente vai emplacando aí. Roberto, a gente já conduziu muitos processos de sucessão em empresas de dono, limitadas, ou SA de capital fechado, ou empresa de capital aberto. E, sim, dezenas de processos. E toda vez que o processo ele é conduzido pelo conselho, o nosso índice aí de acerto fica muito próximo dos 100%. Quando a gente não tem um conselho, nessas empresas ainda, a gente tem mais dificuldade, a gente conduz isso com o fundador e as coisas nem sempre acontecem como a gente planeja, e depois a gente vai ver, muitas vezes, aquele processo não deu certo. Então, a gente entende que o conselho ajuda muito no processo de sucessão. Tem que conduzir, tem que participar do processo. Você pensa assim? Eu concordo 300.000%. Eu queria até trazer um elemento adicional sobre sucessão, que é assim. Às vezes a gente entra na empresa e o empreendedor fala assim, eu estou fazendo minha sucessão familiar, eu contratei um advogado. Não, amigo. Já vimos isso. Querido, isso aí é a última parte. E quiçá não é este advogado que você pegou. Não é ele. Que é o da família. Que é o da família. É o mesmo que manda comprar a casa, que transfere. Não é isso. Então, existe uma difusão de conceito completamente equivocada sobre sucessão. A outra é que, às vezes, parece que a palavra sucessão assusta. Porque está tomando algo que é meu... Vou morrer. Ou vou morrer, né? Ou meu filho vai pegar o dinheiro e vai gastar, ou ele casou agora sem separação total de bens e aquela fulana que eu não gosto vai ficar com metade da minha empresa. A gente escuta de tudo. Olha. Então, você sabe melhor do que eu, fazer essa condução pelo conselho, com pessoas experientes, faz toda a diferença. Vai ganhando confiança, erra menos da decisão. Pode ser que erre, mas com orientação, com calma, um planejamento que não dura menos de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do tamanho da empresa. Com um cronograma ali, eu gosto de levar cases que são abertos de empresas, que até a Dom Cabral uma vez me disponibilizou, de mostrar a linha sucessória de uma sucessão de uma empresa bem executada, para ele ver no timeline aqui, olha, esse primeiro tranche da empresa demorou tanto tempo, olha o resultado obtido. Olha quantas famílias são envolvidas nessa mesma empresa. De novo, acho que com exemplo prático, fica mais fácil para a pessoa aceitar a tal da sucessão. Tangibiliza, né? E aí dá concretude para o negócio. E quando a gente encontra, não sei se você já encontrou, aquele fundador que pensa que é Deus, que ele não vai morrer nunca, que ele vai viver eternamente. O que a gente faz? Esse eu vou te falar que é o mais difícil, e às vezes esse Deus ali já está com problema de saúde. É verdade. Não, acontece, ou está omitindo, aí às vezes você vê o cara tendo um kiripapi ali na sala, ou sabe que ele acorda na madrugada, ansioso, pensando em trabalho, e fala para esse cara... Aí eu presto atenção até do que a pessoa come, sabia? Porque eu vou almoçar com ela, aí ele se enche de café. Come tudo errado. Minha mulher é nutróloga, né? Então ficou prestando atenção na alimentação, essas coisas assim. O coração já deve... Eu falo, rapaz, esse cara aqui, ele tá abusando da genética. E aí eu vou lá de novo e falo, fulano, deixa eu te falar uma coisa aqui. Meu pai achava que não ia morrer, não. Era invencível, só que ele morreu no acidente de carro. Buf, morreu assim, e ele achava que ia viver até os 80. Ele até tinha saúde, mas ele vacilou na estrada e morreu. Então é o seguinte, e ele não tinha
nada formalizado, de inventário, nada. Graças a Deus, eu e meus irmãos, nós tínhamos uma relação muito, muito bacana. Meu pai não era nenhum rei de capitania hereditária, também não tinha tanto patrimônio assim. Mas assim, o que nos deixou, a gente teve uma responsabilidade de agir ali, né? Tive que pagar imposto de herança, essas coisas todas assim, porque não teve uma sucessão bem desenhada, né? E bem feita. Então, esse perfil de gente é assim, você traz exemplo, você conversa, você mostra o risco, traz exemplos na prática de outras empresas, eu levo nota de valor econômico, falo, tá vendo essa empresa aqui, ó? Olha o que está acontecendo aqui, o cara bateu as botas aqui, olha os filhos brigando aqui, olha a Nora aqui, ó, barrando uma venda de uma empresa bilionária por conta de uma falta de um acordo societário bem feito, uma sucessão que não foi bem planejada. O senhor quer que aconteça para a sua empresa? Que o senhor vai morrer um dia. Vai morrer. E o senhor não está se cuidando. Você dá notícia óbvia. Eu dou notícia. Eu vou morrer, não vai morrer. É a única certeza que nós temos, né? Então, assim, tem um jeito de falar, a depender do perfil, de novo, a gente fala na lata, a gente fala mais com cuidado, mas não dá para ficar lá 1 ano e meio, 2, o cara não fez nada, não está fazendo processo nenhum, você está vendo todo mundo desconfortável. Às vezes até, gente, eu até prefiro sair, porque depois eu vou ver um cenário ali do caos, do qual eu estou ali antevendo e avisando, e não tem ninguém ali conseguindo ajudar. Já aconteceu o caso de eu recorrer para amigo da família e dizer, olha, conversa com ele, eu estou preocupado, etc. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Agora, a gente vem passando aí, né, por muita transformação na sociedade de forma geral, transformações econômicas, transformações aí com a entrada de novas gerações aí no mercado de trabalho, nas próprias famílias, e isso tem trazido temas novos para os conselhos, como ESG, por exemplo, como inteligência artificial, transformação digital. Isso tem entrado na agenda dos conselhos que você participa já? Inteligência artificial, vou te falar que é 100%. Sim. E é um recurso disponível para qualquer um, e você não precisa gastar os tubos de dinheiro para fazer o básico com aquela ferramenta maravilhosa chamada ChatGPT. Muito boa mesmo. Você deve estar usando, eu estou usando. Sim, a minha cachaça ali. Estou virando até monólogo ali, fazendo pesquisa. Você faz a resposta do GPT. O máximo do conselheiro GPT. Nós achamos o máximo. ESG, eu vou te falar assim, a depender da empresa, ela pratica o E, ou o S, ou o G. Certo. O ESG junto... Assim, às vezes, vamos lá, eu estou numa empresa muito grande, eu não vou dar nome aqui, tem lá o tal do ESG, mas na prática, o ESG de verdade eu não vejo. O primeiro que eu não vejo tangibilizar retorno sobre as práticas. Eu vejo algumas coisas sendo feitas, uma publicidade sendo dada ao fato para bonito, responder, né, à sociedade, ficar bonito no PowerPoint. Um ativismo forte. Ninguém quer tocar muito no assunto e chega lá no conselho e falar que, ó, isso aqui é do SG e estamos fazendo, e é isso, e próximo capítulo. Eu ainda não participei de nenhuma reunião de conselho do qual a pauta do SG tem sido demonstrada de maneira clara e cristalina como está sendo tocado o processo ponta a ponta e os retornos. Não estou dizendo que a gente não consegue enxergar, mas eu não vivenciei isso na prática, total. Sobre inovação, e aqui não é só a inteligência artificial, é o seguinte, o varejo já deu a notícia que parou no tempo aí e o e-commerce chegou e quebrou. Quebrou todo mundo de varejo, de loja de rua, etc. Os resultados vieram, não só para esse setor, mas com alguns outros que o delivery também está tirando o cliente da loja física. E aí na marra, todo mundo agora discute inovação, mas sem, entre aspas, nem sabe por onde começar. Aí acha que contratar um consultor de inovação vai resolver o problema. O cara vai atrás de um PowerPoint bonitão da McKinsey, com 40 PPTs que passou na mão de 50 empresas diferentes, e ele olha aquilo e fala, beleza, isso é inovação. Não, isso não é inovação. Vamos tratar de inovação ridícula aqui, vamos tirar papel e digitalizar processo? Isso para mim já é inovação. Sim. Vamos parar com esse roda-roda de 1000 e-mails aqui, vamos usar uma ferramenta aqui de comunicação de funcionário, que otimiza o tempo aqui em call de 15 minutos, vocês fazem uma matinha aqui, beleza. Vamos usar a ferramenta que grava o que a gente fala nos calls e faz um resumão para todo mundo? Perfeito. Isso para mim já é inovação. E está tudo certo. Então, acho que é fazer mais com menos. Perfeito. Muito bom. Como é que você imagina a tua carreira daqui para frente? Eu tenho sido provocado sobre isso. Aliás, um headhunter de uma grande empresa que faz assessment de conselho, ele falou assim, Roberto, como você acha que você vai estar daqui a 10 anos? Que tipo de conselho você vai estar? Falei, rapaz, eu dou conselho para todo mundo e eu não me perguntei isso. Sim. É uma boa provocação. Então, como é que eu me vejo?
Eu me vejo sendo desafiado em conselhos com mais diversidade. E diversidade é de pensamento, de capital intelectual, de desafio diferente, que o mundo está mudando muito rápido, ideologias estão contaminando com discussões empresariais, às vezes ofuscam a tomada de decisão. Então eu me vejo indo para esse caminho de empresas que não necessariamente são de grande porte, mas são de perfis de conselheiros diferentes, dos quais eu tenho tido experiência. Acho que eu estou me vendo assim. Empreender de novo, do zero, não. Eu me vejo investindo, eu invisto na construção civil, em que o cara tem uma construção, ele toca, eu olho lá as obras que estão acontecendo, porque eu gosto de tijolo, gosto de coisa que eu consigo pegar também. Eu sou meio analógico nesse sentido. Eu já tenho uma vida muito boa, me vejo cada vez mais usando o meu tempo a meu favor, em prol da minha saúde, da minha família. Gosto de ir pro meio do mato, tomar meu vinhozinho olhando a paisagem, eu adoro isso. Adoro morar na Bahia, me vejo cada vez viajando mais, aprendendo mais, trocando mais, assim, naquele ciclo de vida de um aprendizado, mas de caixinha de profissão, eu me vejo nessa dinâmica e fazendo algumas vendas de empresa que eu faço por ano, que me faz super feliz, dá um belo dinheiro, e eu gosto de fazer, acho que eu faço bem. Muito bom. E você comentou aí da seu envolvimento aí com as startups, né, com esse mundo aí de inovação. Como é que você tem aí um empreendimento numa empresa de tecnologia, de startup, né? Que é a Migu. Isso, já vendi. Eu até... Já vendeu? Já fui. Já fiz e já vendi e vi que não posso ser mais startupeiro. Isso que eu ia falar. Por quê? Por quê? Porque é o seguinte... Eu não tenho paciência para lidar com um programador de 18 anos de idade fazendo call no Slack. Na garagem. Certo? Na garagem. É super difícil lidar com programação, fazer uma série de testes para validar produto, escalar um produto do zero, queimando caixa. Eu não fiz rodada com investidor de terceiro, eu quis usar meu próprio dinheiro. Então eu vi meu dinheiro derretendo. Olha, rapaz, Criador. Não estou conseguindo. Eu não me vi com habilidade para gerir pessoas de tecnologia, mas aprendi muito. Foram 2 anos e meio de pós-graduação para montar startup do zero, até que chegar um ponto que é ou vende, ou feche, e assume um prejuízo e bote no bolso. Como eu sei vender alguma coisa, falei, não, de zero eu não vou sair. Né? Fui bater carteira para arrumar um comprador. Então, assim, tecnologia para mim é uma coisa que eu respiro de conhecimento para trazer nos conselhos onde eu estou, ou para fazer operação de advisor, para às vezes tem empresa de tecnologia que me contrata para fazer uma captação, para fazer uma venda. Assim como empresa de economia real que me demanda o mesmo trabalho de advisor. Percebe que as coisas se complementam. Conselho, advisor, tecnologia, você une esses conhecimentos e mais o fato de eu ter sido empreendedor, eu continuo sendo, porque acho que essa é a minha veia principal. Né? Acho que essa característica multidisciplinar me ajuda a ficar fazendo essas coisas, né? Eu sou um geminiano inquieto, toda hora eu fico arrumando sarna para me coçar. Eu sou desses caras do Zodíaco, viu? Eu gosto de coisa holística. Gosto de minha mãe, da Bahia, a gente tem muito essa pegada. Então, assim, eu fico nesse universo aí. Perfeito. Roberto, foi um prazer te receber aqui hoje. Acho que uma conversa muito bacana. Vocês devem ter tirado vários insights e conhecimentos com Valverde, né? Conhecido como Valverde. Sigam eles nas redes sociais, nos sigam também nas redes sociais e acompanhem até o próximo episódio. Obrigada, Fausto, também pela sua presença. Obrigado a vocês, obrigado, Roberto. Acho que a gente não conseguiu passar por tudo, a gente vai ter que marcar um outro depois. Hein? Ia ser ótimo. Já topei. Muito bom. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Muito bom, muito bom. Foi uma hora.